Universidade Verde, que se orgulha de comemorar de forma solene o aniversário de Teresina todos os anos. Em 2012, a nossa capital está completando 160 anos, lá no dia 16 de agosto. E por isso nós estamos prontos para uma programação especial, assim como nós fizemos em 2002, quando festejamos de forma muito enfática os 150 anos de Teresina. Para realizar esse projeto, nós temos a importante contribuição de pessoas que também são apaixonadas por Teresina. Estão aqui com a gente. Está aqui o professor Fonseca Neto, que é historiador da Universidade Federal do Piauí, da Academia Piauiense de Letras, é um grande nome da nossa história e que sempre tem dado colaborações importantíssimas para a TV Cidade Verde. Quem também tem dado muitas colaborações importantes, especialmente sobre a história de Teresina, é a professora Cecília Mendes, que também está aqui com a gente. Boa tarde, professora Cecília. Boa tarde, professor Sinés. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Professor Fonseca, desculpa. E aqui também o Enéas Barros, que é escritor e que é um grande apaixonado por Teresina, acaba de lançar também uma obra importante sobre a nossa capital. Boa tarde, Enéas. Boa tarde. Seja bem-vindo. E aqui com a gente a jornalista Indira Gomes, que é a coordenadora dos programas especiais da TV Cidade Verde. Boa tarde, Indira. Boa tarde, Nádia. Todos muito bem acomodados com as suas camisas dos 160 anos, vestindo literalmente a camisa. Nessa programação, professor Fonseca, que mais uma vez vem de uma forma histórica a brilhantar a programação do aniversário de Teresina, né? Sim. Recebi o convite de vocês e gostei de receber mais uma vez esse convite. Para poder, nesse meio aqui com vocês, gostar ainda mais de Teresina, a partir da possibilidade de descobrir, digamos assim, novos elementos da sua história, pelos estudos, e comunicar isso de maneira, no meio desse tão dinâmico, sabendo da competência, do engajamento de toda essa equipe, aqui desse momento representado por você, em realizar esses portentos, digamos assim, sobre a cidade, sobre o Estado, de levar isso o mais longe possível, com muita qualidade, com muita responsabilidade. Então, por isso que eu estou por aqui. Muita estrada pela frente, né? Muita estrada pela frente. Só estamos começando. É uma data, como se diz, redonda, 160, 10 anos depois daquele belíssimo 150 anos que vocês fizeram conosco por aqui. E estamos aqui para conversar sobre isso e participar. Eu, como gosto de dizer, sou professor da Universidade Federal, do Departamento de História e Geografia, e me insiro nestas, digamos assim, celebrações, nesses momentos, desses engajamentos com muito gosto, pensando inclusive e sobretudo o lugar onde eu estou, digamos assim, nessas fazendas, que é a própria universidade, o nosso departamento, um grupo de colegas que pesquisa, que intercambia conosco, que conversa, né? E que são também chamados muitas vezes. Então aqui nós, de algum modo, né, representamos esse universo com muito gosto. Aliás, a academia é importantíssima para essa programação nossa dos 160 anos, porque de lá nós vamos extrair muitos subsídios para desenvolver os nossos programas especiais. O professor Fonseca falava sobre a programação dos 150 anos, que nós tivemos o prazer de ter a professora Cecília quando nós viajamos a Salvador, pesquisamos sobre a vida de Saraiva, fizemos realmente uma programação bacana, professora Cecília. Estamos 10 anos depois aqui juntas mais uma vez, agora nas 160 anos de Teresina. Nádia, eu observo que os telespectadores já têm sempre uma expectativa muito grande com relação ao que a TV Cidade Verde vai oferecer no aniversário da cidade, no aniversário do Piauí, no Natal. E a gente, quando pode colaborar, eu não sou historiadora, eu sou uma curiosa. E, de certo modo, no curso de jornalismo, ela estimula a gente aqui, busca informações para passar adiante, né? Então, eu me sinto aqui como parte da equipe, né? Com muito prazer. Eu acho importantíssimo, muito significativo essa função didática da TV Cidade Verde. Porque a gente estuda para ajudar os colegas do jornalismo a transmitir informações que a cidade busca, porque sempre pedem repetição dos programas, sempre querem adquirir os DVDs, o CD, então é importante. Eu tenho muito prazer em participar disso. Olha, o professor Fonseca e a professora Cecília estão com a gente há muitos anos, assim, dando as suas contribuições, né, pessoais, pelo conhecimento que eles acumularam
sobre o Piauí, sobre Teresina, o professor Fonseca, no projeto dos 250 anos do Piauí, também teve uma colaboração assim inestimável. E se juntando agora a esse time mais recente, está aqui o Enéas Barros, que é escritor, tem uma obra recente lançada sobre Teresina. Seja muito bem-vindo ao projeto dos 160 anos, Enéas. Obrigado, eu fiquei muito lisonjeado com esse convite, porque a gente se juntar a uma equipe de tão grande peso, né, é sempre bom. Agora, o que eu observo é que nós precisamos realmente dar um tratamento melhor à memória da cidade, né? Porque a memória é hoje tudo para uma civilização. E a gente vê que muitas pessoas vão se perdendo no tempo e deixam de dar seus depoimentos sobre época, deixam de registrar aquilo que sentiram em épocas que pouca gente escreveu sobre isso. Então a gente vai nos arquivos, vai buscar alguma informação sobre a cidade e sobre o Estado e descobre que ainda é muito frágil, até o tipo de armazenagem desses documentos. Você vê que o arquivo público já tem documentos muito deteriorados. Inclusive eu escrevi um romance uma época chamado Parabellum. Ele foi inspirado e foi me ajudado muito por conta de um trabalho que a Nádia, que é uma TV Cidade Verde, fizeram sobre o assassinato do motorista Gregório. Foi buscando lá a certidão de óbito dele que me chamou a atenção que era possível existir documentos de época para registrar isso. Esse trabalho da Cidade Verde é um trabalho que é muito fundamental para a memória, porque ele vem ao longo do tempo, inclusive desses 10 anos aí, fazendo uma série de iniciativas que só ajudam a esclarecer melhor o tempo, para esclarecer melhor como é que a cidade era, como é que a cidade se desenvolveu. Então, projetos dessa natureza, eles são altamente bem-vindos e eu tenho certeza que a cidade vai receber muito bem. Muito bem. Aí, a respeito do achado da certidão de óbito do motorista Gregório, lá no acervo do Arquivo Público, foi tão interessante porque os estudiosos encontram muitas vezes preciosidades assim, sem querer, né? Foi como a gente acabou descobrindo a certidão de óbito do Gregório, foi sem querer. A gente estava procurando outros documentos e acabamos encontrando aquele achado valioso. Pegando seu gancho aí, sem querer eu descobri ao lado dessa certidão, a certidão do garoto que o Gregório matou atropelado, né? Então tem a certidão do Gregório e tem a certidão do menino que morreram os dois praticamente na mesma época. Bom, eu já converso com a Indira Gomes. Antes eu quero só mostrar para vocês algumas imagens de uma reunião de planejamento do projeto Teresina 160 anos, que nós fizemos aqui na TV Cidade Verde. Participaram, além dessa comissão que nós estamos vendo aqui, está aí a repórter Indira Gomes, a jornalista, coordenadora de programas especiais, a publicitária Jeane Melo também participou dessa reunião. Eu estava lá também presente, discutindo alguns pontos, a professora Cecília Mendes, que está aí com a gente, e mais o professor Fonseca Neto e o Enéas Barros também participaram dessa reunião comandada pelo diretor da TV Cidade Verde, Jesus Tágera Filho, que é um grande entusiasta dessa programação de 160 anos, essa programação que vai destacar os aspectos culturais históricos da cidade de Teresina desde a fundação lá em 1852, mas vamos falar sobre curiosidades, costumes, tradições da sociedade, de todas as épocas, das pessoas que ajudaram a construir a cidade de Teresina. E como eu dizia, o diretor da TV Cidade Verde, Jesus Filho, é um grande entusiasta, né, Indira? E é o grande idealizador dessa programação que ele propõe para a gente corre atrás para resolver. A Indira Gomes é a coordenadora dos programas especiais e à frente também do projeto dos 160 anos. Boa tarde, Indira. Boa tarde, Nádia. Os 160 anos é mais um dos grandes desafios e mais um dos grandes prazeres também que a gente tem aqui na TV Cidade Verde. E a gente tem toda essa dificuldade, principalmente no início, né? A questão do planejamento, montar todo um calendário. A nossa expectativa é fazer de hoje, 16 de janeiro, até 16 de agosto, todo mês, no dia 16, ou durante o mês inteiro, como vai ser o caso de fevereiro, uma programação especial destacando um aspecto diferente da cidade. E a gente vai beber da fonte de saber que são aqui os nossos colaboradores, professores, todos aqui estudiosos, pesquisadores, que vão nos trazer essas informações e a gente vai transportar isso com toda a equipe da TV Cidade Verde para uma linguagem acessível ao telespectador. A pessoa que está em casa, ela vai se sentir em 1852, em 1900, no ano, né? A gente vai passando, vai chegar o ano 2000, vamos passar por todas as épocas e a gente vai tentar compreender um pouquinho como vivia a sociedade em Teresina naquela época, desde 1852 até agora. E a gente vai passar por todas essas etapas
para tentar mostrar um pouco, como a gente costuma dizer aqui, os costumes e também como era a vida privada daquela época. Olha, já já a gente vai falar um pouquinho dessa programação, não vamos detalhar ainda todos os meses, porque também é surpresa, vai quebrar um pouco a surpresa. Você já está vendo aí nos nossos monitores a logomarca dos 160 anos desse projeto maravilhoso da TV Cidade Verde. Professor Fonseca, em 160 anos de história, existe algum fato, que além da transferência da capital, isso foi bem marcante, mas existe algum fato histórico curioso que o senhor lembre nesse momento, só para a gente começar a ter o gostinho do que vem pela frente aí na nossa programação de 160 anos? Tem, são muitos. Muitos, com São certeza. muitos. A cidade tem as suas narrativas mestras, que alguns mestres do passado foram constituindo. E a nós cabe, digamos assim, repassar essas narrativas, mas se não construir outras, mas pelo menos examinar a cidade na sua processualidade mais ampla. Muitas vezes, quando nós nos fixamos num fato apenas, muitos outros se perdem ao redor. Mas tem um fato interessante que está registrado, sobretudo no professor de Maté Tito Filho, Teresina Meu Amor, o Memorial da Cidade Verde. Num desses, é interessante que um diretor da companhia Força e Luz fez um gato em casa. Já existia isso naquela época? Existia isso lá nos anos 20, se não me engano, em 1922. Ele fez um gato. Foi descoberto que ele fez um gato, que se chama hoje em dia de gato. E isso foi uma coisa séria porque um outro funcionário da companhia denunciou e o denunciante foi demitido. E fato concomitante a essa demissão, a cidade ficou às escuras, porque só ele sabia fazer a ligação da cidade. Né? Isso se arrastou durante 20 dias. Os estudantes do liceu se levantaram em favor do demitido, entraram em greve. Isso tudo às escuras. A cidade, 20 dias às escuras. 20 dias às escuras. Mandaram a São Luís buscar um técnico que conseguisse religar as máquinas, porque um engenheiro alemão. É um fato curioso, que muito pouco falado, que diz, a gente vendo essas manifestações de rua, de estudantes, essa coisa toda, né? E lá em 1922, essas coisas acontecendo aqui em Teresina, quer dizer, a cidade, um setor de juventude, se levantando contra um ato de injustiça de que cometeram contra um servidor público que denunciou um mal feito de um chefe. Né? É uma curiosidade interessante que diz bem a Mas aí o engenheiro de São Luís conseguiu resolver o problema? Conseguiu. Mas depois me parece que 24 dias da cidade. Imagine, aquele momento, Teresina já tinha mais ou menos 15 anos que tinha energia elétrica, a falta que isso fez, o ribuliço que essa questão, sem autoridade, que demitiu, sem aceitar voltar atrás. Olha, são fatos e curiosidades como essa que a gente vai, ao longo desses meses todos de programação, detalhar. Eu queria que a professora Cecília, que é uma especialista em Saraiva, sabe tudo sobre a vida do conselheiro Saraiva, contasse para a gente alguma história peculiar do conselheiro Saraiva. Olha, de Saraiva, eu não sei se tem alguma novidade, porque realmente eu até parei minhas pesquisas, mas a gente tem que continuar buscando. Eu falei outro dia para o Jesus, que tal se o SBT da Bahia fizesse uma chamada, que as pessoas, se existe ainda algum parente de Saraiva, né? Porque descendentes, ele disse que não teve, no testamento ele disse que não teve filhos. Tem um opositor que atribui a Saraiva a paternidade de um menino chamado Agostinho, que teria nascido, né, na casa dos avós dele, que um menino de olho azul, né? Que ele teria tido com a Maria Mulatinha, né? Uma cria de casa, como foi dito. Bem, isso aí não tem isso aí como já é uma curiosidade da vida de Saraiva. É uma curiosidade agora a confirmar, né? Difícil de confirmar, muito difícil. Porque o testamento ele assegura que não teve, mas tem coisas assim acho que ainda pode descobrir, com relação ao casamento dele, que pouca coisa se sabe do casamento dele. Ele foi casado com a dona Francisca Dória Veloso. Será parente do Caetano Veloso? Que ela também era do Recôncavo Baiano. Lá de Santo Amaro da Purificação. E quem sabe, né? Foi casado 25 anos com ela. Ela morreu depois, estava com ele num hotel no Rio de Janeiro. Ela morreu de tifo, né? Então tem algumas coisas assim que a gente precisaria ir atrás ainda para ver se tem alguém descendente da dona Francisca, tem alguém dos sobrinhos de Saraiva, tem o sobrinho que se encarregou da transferência do corpo dele,
carneira, não sei como é que chama, no cemitério, para o túmulo que foi feito, que você visitou comigo,